Nesta manhã de sábado, 26 de julho, quando celebramos São Joaquim e Santana, os avós de Jesus, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, 26 de julho, celebramos São Joaquim e Santana, os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora, e, portanto, temos a alegria de celebrar hoje o ser família. Olhando para a vida de Jesus, ele, verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, nascido de uma mulher, de uma família, que tem Jesus como mãe, Maria Santíssima, a Imaculada sem pecado, e como pai adotivo, São José, glorioso São José. E hoje, celebrando São Joaquim e Santana, nós recordamos os nossos avós. Então, hoje é dia do vovô, é dia da vovó. Então, que tal você rezar e dedicar as suas orações, pedindo hoje a intercessão de São Joaquim de Santana pelos seus avós, aqueles que estão na terra. E se seus avós já estão no céu, já partiram para junto de Deus, você vai pedir a intercessão deles, juntamente com São Joaquim e Santana, lá do céu, que eles possam interceder pela sua família. Hoje é dia de celebrar a família de Nossa Senhora, os seus pais, os avós de Jesus, mas também de celebrar a nossa família. É olhar para os avós de Jesus, é também perceber o quanto o projeto de Deus, o projeto salvador de Deus, inclui também a família. Então, hoje é dia de celebrar a família, de poder, quem sabe, se você está perto, poder dar um abraço nos seus avós, se eles estão vivos, é claro, mas o mais importante hoje é dirigir esta prece para os vivos ou para os mortos, os que estão diante de Deus. Então vamos aproveitar o dia e rezar pelo vovô, pela vovó. Quantos vovôs e vovós que escutam, que participam, que estão sempre ligadinhos aqui no programa Encontro com a Palavra, todos os dias às 6 horas da manhã, aqui pela web rádio Filhos de Santa Mônica, a rádio da família cristã. O meu bom dia, o meu carinho especial hoje ao vovô e à vovó que estão sempre ligadinhos conosco neste programa. E a página do Evangelho de hoje, apenas 2 versículos, já ouvimos outro dia, mas hoje com esse tom especial, esse tom de quem ouviu, de quem experimentou a vontade de Deus, de quem experimentou fazer o projeto de Deus acontecer. Jesus dirige esta palavra aos seus discípulos
dizendo que eles são felizes, porque eles estão vivendo neste momento em que eles podem experimentar o reino de Deus acontecer diante deles, diante de seus olhos. E Jesus diz assim: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Poderíamos até perguntar: o que os olhos dos discípulos estão vendo? O que seus ouvidos estão ouvindo? Nós ouvimos uma parábola outro dia em que Jesus nos falava que alguns têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não escutam, não é? E os discípulos estão ali vendo e escutando, vendo o reino de Deus acontecer, vendo como que Jesus vai implantando o reino de Deus a partir do seu projeto, da sua missão de devolver a dignidade, de curar os doentes, de pregar a palavra. Tudo isso os olhos dos discípulos estão vendo e seus ouvidos ouvindo. Jesus diz ainda que muitos profetas e justos desejaram ver e ouvir o que eles estão ouvindo e não puderam. Porque Jesus não tinha chegado ainda como homem aqui nesta terra, mas os discípulos podem experimentar ao vivo e a cor este jeito de Jesus realizar a vontade de Deus aqui na terra. Então, somos felizes também porque nós temos a oportunidade de ouvir todos os dias esta palavra. Nós temos a oportunidade de presenciar os milagres que Jesus vai realizando todos os dias ao nosso redor e, quem sabe, conosco, realiza o milagre na nossa vida. Gosto sempre de agradecer a Deus todos os dias o milagre de viver. Quando acordo, agradeço a Deus. Obrigado, Jesus, mais uma vez, pelo dom da minha vida. Obrigado, Jesus, porque meus olhos podem ver e meus ouvidos podem também ouvir a sua palavra logo pela manhã. Então vamos pedir ao Senhor que, pela intercessão de São Joaquim e de Santana, que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos atentos para escutar, para enxergar o reino de Deus que vai acontecendo onde também nós estamos. O reino de Deus foi implantado lá 2000 anos atrás, mas continua através dos discípulos de ontem, de hoje, e os discípulos de amanhã vão continuar implantando o reino. Façamos a nossa parte, abramos o nosso coração, acolhamos esta palavra, estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir esta palavra e assim podermos experimentar, sermos também felizes ouvindo estas maravilhas de Deus, vendo as maravilhas que Deus vai realizando no nosso dia a dia, no dia a dia da história da salvação. Que o Senhor nos conceda a graça de rezarmos hoje, em especial pelos avós, contando hoje com a intercessão dos avós de Jesus, São Joaquim e Santana. Que eles possam interceder por nós. E se os nossos avós já estão junto de Deus, pois que lá do céu, junto com São Joaquim e Santana, intercedam por toda a nossa família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.